Os projetos não acontecem de uma hora para outra. Agora, Zé, você falou, o trem está no trilho. Se o trem está no trilho, por que que o maquinista saiu? Você se sentiu traído pela Confederação Brasileira de Basquete? Não foi. Acho que foi uma situação mesmo que acabou acontecendo. Acho que foi uma gestão dessa situação. Você não queria sair? De jeito nenhum. Eu já tinha acertado de... Eu já tinha até, inclusive, tinha falado com a Confederação. Eu fiquei 4 anos em Angola. Eu já tinha acertado que eu não iria ficar mais lá. Então, eu estava voltando para o Brasil. Eu estava vendo já uma possibilidade de eu acompanhar uma equipe da WNBA que já estava na temporada ali durante esse período, mas depois do... Agora tinha 2 competições que foram, né? Que foi uma competição que é um pré-mundial, que foi na África, e depois o Sul-Americano. Depois dessas competições, eu iria para uma equipe acompanhar a WNBA com a possibilidade depois de eu fazer parte desse staff. Ou seja, eu iria focar no feminino. Essa era a minha intenção, né? Então isso já estava planejado, já tinha conversado com alguns agentes aqui para que isso pudesse acontecer, para poder viabilizar a situação, e estava bem encaminhado. Quando aconteceu tudo isso, ou seja, me pegou realmente de surpresa. Mas eu acho que essa gestão, a gestão de como aconteceu, que eu acho que não foi a melhor gestão, né, do que aconteceu. Acho que erros e acertos, você tem que fazer uma gestão daquilo, para que as coisas possam ir para um caminho bom, para que você não prejudique o todo, né? É claro que nunca vai ser tudo lindo e maravilhoso. Você vai ter alguns percalços. Na vida é assim. Você tem que saber lidar com esses momentos ruins para que o todo, a sua vida, você não jogue no lixo, né? E eu acho que faltou um pouco dessa gestão e não tinha como, era difícil. Eu não queria sair, mas assim, a situação... Houve um climão, tá? Exatamente. A CBB não tornou isso como uma explicação oficial, porque até envolve questões trabalhistas, né? Mas assim, houve um climão envolvendo o Diego Falcão, né? O seu auxiliar, em que ele curtiu manifestações do Diego em postagens em que ele foi associado a respeito do aborto, né? Foi atribuído a ele um posicionamento contra o aborto. E que isso teria caído muito mal no ambiente da seleção brasileira, um ambiente feminino, e que houve pressão, inclusive, de algumas jogadoras pela demissão do Diego Falcão. O Diego Falcão foi demitido, e aí você, em solidariedade, não concordando com aquilo, me corrija se eu estiver errado, também falou, tô fora, desse jeito eu tô fora. Sacanearam o Diego Falcão, na tua opinião, lá dentro, não? Eu não sei exatamente assim como que chegou nesse ponto, né? Porque as manifestações do Diego, elas sempre aconteceram. Não foi aquele post, 1, 2, não foi aquilo. Isso ele sempre fez. Ele sempre fez. E a gente sempre respeitou. Ele falava uma coisa que era bem interessante. Assim, ele falava para elas. Ele falou assim, a gente não precisa concordar em tudo. A gente só precisa concordar que nós podemos discordar de algumas coisas. Entendeu? Mas com respeito. E a gente sempre respeitou todas as meninas, todas as pessoas do staff, sempre. Independente daquilo que a gente pensa ou não. Eu falo a gente porque eu penso como ele. Então, a gente nunca colocou a maneira como a gente pensa sobre, né, acima de um trabalho. Daquilo que a gente estava fazendo, das diferenças que existiam. E isso eu falo em vários setores, né, ali. E, cara, ali, a maneira como foi, porque... Era uma coisa que eu tinha combinado com eles, né? Como a gente não tinha salário, como a gente não tinha um contrato. E eu falei, ok, a única coisa que a gente precisa ter é que você, por favor, permita eu trabalhar, colocar o meu trabalho em prática com as pessoas que eu quero. Cara, e isso, o Gui e o Marcelo, que eram, né, as pessoas que estavam ali à frente, eles foram muito fiéis. Todos os anos que eu tive... As pessoas que eu quis, eles permitiram que eu tivesse. Eles permitiram isso. O tempo que eles permitiam isso. Eles só não permitiam quando eu não tinha condições mesmo. Então, cara, não temos como fazer isso, né? Então, todas as coisas eles foram muito fiéis a isso. O Marcelo e o Gui sempre foram muito fiéis.
Você também teve muito respaldo da Magic Paula, né? Na condição de quando a vice-presidente, Paula- quando ela chegou no meio do Porque caminho. quando eu né? entrei, não tinha essa posição. É. Né? Quem fazia toda a gestão do feminino era a Adriana Santos, que fazia muito bem. A Adriana conhecia muito. Eu falava até que a Adriana era uma mosca branca, né? Porque ela já tinha sido jogadora, campeã mundial, medalhista olímpica. E ela depois foi treinadora, depois ela se especializou em gestão e ela conhecia muito o basquete feminino. Ela era uma tutora para mim, assim. Ela era uma pessoa que até hoje, assim, eu respeito demais. Só que depois veio a Paula. A Paula, ela foi vice-presidente, ela estava como vice-presidência e, é claro, acumulou essa função de diretora do basquete, trabalhando junto com a Adriana. Isso aí foi muito bom, todo esse momento que a gente teve junto. Aí a Paula, ela pediu para que ela saísse da vice-presidência, saiu da CBB. E aí, então, depois veio a Roseli. Entrou a Roseli. E aí a gente teve esse novo, que foi a partir da AmeriCup, que a gente foi campeão. Porque em 22 a gente foi campeão sul-americano, tava a Paula e a Adriana. Depois, em 23, quando a gente foi campeão da AmeriCup, já era a Roseli. Foi a primeira competição da Roseli. Porque você, com a Paula, teve aquele episódio também, que você curtiu uma postagem do Maurício Souza, jogador de vôlei, né? Foi. E associaram a tua curtida a um comportamento homofóbico. Você teve uma dor de cabeça naquele momento, mas naquela ocasião a Paula bancou, né? Essa pra mim foi uma grande surpresa, né? Foi bem assim, parecido com essas coisas assim que aconteceram, né? Porque... Só que na verdade, eu botei um dedo nervoso, né? E o Maurício é um cara que eu sempre acompanhei, o Maurício e tudo. E mesmo quando foi jogador, a gente teve junto na Vila em 2012, na Olimpíada. E aí eu curti, a Paula me ligou, eu tava em Angola, e ela falou, cara, o que você fez? Você curtiu o post do Maurício? Eu falei, pô, mas eu sempre curto os posts dele. E aí ela falou, não, isso tá dando muito problema, porque estão dizendo que você tá curtindo post homofóbico, que você... Eu falei, pô, Paula, a gente tá todo dia junto aí. Você sabe que eu não tenho nenhum tipo desse comportamento. Se eu tivesse, não iria potencializar muitas das meninas, né, que tem uma outra opção. Isso não existe. E ela falou, não, você tem razão. E ela ali assumiu essa... Não, nós conhecemos o profissional que a gente tem, ele não tem nenhuma condição que aparente ter esse perfil. E pronto, vamos seguir. Mas ele tomou um susto, né? Pô, lógico. Com a maneira como as coisas ganham amplitude claro, nas ganha redes uma sociais, amplitude, né? porque de repente... Pô, eu colocava meu nome no Google, só saía multicampeão, só saía isso. De repente saía esse tipo de coisa. Falava, não, acho que não é bacana. Mas a gestão ali, ela foi uma gestão em prol do todo. Faltou essa gestão pro caso do Diego. Eu achei que faltou. A Roseli não teve o mesmo comportamento... ali eu achei que faltou um pouco de tudo ali, né? Porque tem uma pressão muito grande também do meio, né, para isso. Que acaba influenciando nas meninas. As meninas também acabam tendo que tomar uma decisão, uma postura, ter uma voz, né? Mas, na tua opinião, houve um exagero na interpretação do que eu acho que sim. Acho que poderia ser resolvido de outra forma. Nas redes sociais. Eu acho que poderia ser resolvido de outra forma. Tá. Até porque não foi a primeira vez que ele fez. Né? Não foi a primeira vez. Ele já tinha feito outras coisas antes. Já tinha feito outros posts antes. E nunca tinha falado nada. Ou seja, eu não sei. Eu não quero acreditar nisso, que teve uma maldade. Entendeu? Mas, assim, eu achei que faltou essa gestão para que a gente pudesse seguir o trabalho que vinha bem. Tinha até o apoio da confederação. Tanto é que o Gui e o Marcelo já tinham dito que a gente ia continuar o trabalho, tudo. Então, achei que foi uma pena porque isso impacta, né? Impacta no recomeço. Foi um caso que caiu numa plataforma política até, né? Foi. Caiu numa discussão política, né? Foi. De ânimos exacerbados, claro. polarizações. E a gente também é importante falar, assim... E eu falei isso para eles, né? Você acha que contribuiu? Esse ambiente político Sem contribuiu? Dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mas poderia ter sido feita a gestão para não chegar aí, né? Poderia ter sido feita uma coisa interna. E acabou que isso saíram mensagens internas para o meio externo, e isso aí acabou sendo ruim. Para os dois lados, tanto para o nosso, né, quanto também para da confederação. Mas não respingou em você. Você
naquele episódio, teve o seu cargo garantido. Você que decidiu sair. Sim, não. Até assim, foi o que eu falei pro Gui e pro Marcelo. Eles pediram para eu continuar. E eu falei para eles, cara, eu posso negociar com vocês qualquer coisa, como eu sempre negociei, o salário e que não tem, e que a gente pode ter a diária ou não tem, o tempo de treino, não tem. Mas tem coisas de princípios, eu não posso assinar uma coisa que não é o certo. E não é aquilo que eu acredito. Eu não vou assinar uma coisa dessa, não vou, sabe, reconhecer esse tipo de coisa. Uhum. Vai contra, são meus princípios, são coisas que são inegociáveis. Entendeu? Então, se é por esse motivo... Porque eu quero que vocês falem qual que é o motivo. Foi a primeira pergunta que eu fiz. Qual que é o motivo que vocês estão tirando o Diego? Porque, na verdade, eles falam, né, que não é demitido. Porque demitido porque ele nunca foi contratado. Uhum. Então, eles não vão demitir. Né? Isso é até, acho que pelo ambiente, tudo. Mas eles terem não permitido que eu colocasse o Diego na minha comissão técnica, né, impedindo ele de trabalhar, que era o que ele vinha fazendo... Eu falei, se vocês por esse motivo, cara, eu não posso aceitar. Se desculpa, eu não posso aceitar, porque isso foi uma coisa que eu combinei de eu estar fazendo essa gestão do meu corpo técnico, dos meus assistentes e do meu staff. E se vocês tiram isso de mim, cara, eu não posso aceitar. Mas se a CBB tivesse mantido o Diego, você não teria perdido o ambiente com as jogadoras? Qual foi o feedback que você teve das jogadoras? Houve um comportamento de, com esse cara eu não trabalho mais? Talvez de uma ou duas, 3 no máximo, que isso poderia ser contornado, explicado. E até porque a gente tem... O nome mais evidente na época foi o da Damires. Porque ela que estava nativa, né? Porque, na verdade, do que saiu de tudo foi da Clarissa, né? E a Clarissa, que ela já não fazia mais parte, né, daquele momento da seleção. Porque ela teve uma lesão, aí a gente tentou fazer com que ela voltasse e fizesse um tratamento, ela não quis fazer, ela quis seguir de uma outra forma. A gente colocou toda à disposição dela, todo o staff médico, tudo para que ela pudesse voltar. A gente trouxe ela da França para que ela pudesse fazer algumas coisas com a gente, né? No Sul-Americano, quando... eu conversei com ela que ela tinha ainda uma lesão, nós fizemos uma avaliação, ela não tinha a menor condição de fazer nenhum treino. E a gente deu para ela todo o suporte para ela recuperar, porque eu falei para ela, Clarissa, eu quero ter você no pré-olímpico. Então é um caminho. Então é o Sul-Americano, AmeriCup e depois Pan-Americano e pré-olímpico. Eu quero você no pré-olímpico. Então vamos traçar um caminho. No Sul-Americano você não vai conseguir, mas vamos ver se você consegue depois na AmeriCup, depois Pan-Americano e depois tá com a gente no pré-olímpico. Só que ela não fez o tratamento que a gente tinha sugerido, que a parte médica tinha sugerido. Ela fez de uma outra forma. E quando a gente fez uma avaliação, ela não tinha condições para jogar a AmeriCup. Foi quando depois falei, Clarissa, tudo bem, não tem nenhum problema, vamos tentar que você jogue o Pan-Americano e depois o pré-olímpico. E acabou que não teve essa condição. Então, a Clarissa, a gente deu essa possibilidade, mas acho que não deu ali uma liga ali nessa situação. E depois a Damires, que é a que estava na ativa, né? Uhum. E a Damires, acho que ela ali recebeu algumas informações de uma maneira que talvez não fosse a melhor para uma continuidade, né? Para que a gente pudesse se entender. Foi realmente para talvez colocar mais fogo na fogueira, mais lenha na fogueira. Então, achei que ali... Por isso que eu falo da gestão. Uhum. Se você faz uma gestão para que o negócio dê certo, eu acho que as coisas poderiam ter dado certo. Mas não é uma porta que você fecha. Ou fecha enquanto algumas pessoas ainda estiverem lá. Não, assim... Na verdade, isso foi uma coisa que me magoou bastante, machucou bastante. Eu tinha tudo programado para isso, para poder ficar... Eu até tive propostas agora para poder voltar, tanto pro masculino como pro feminino. Mas resolvi cuidar um pouco aí da minha cabeça para poder gerir bem isso. Não digeriu ainda, né? Não, no popular tá puto, né? É assim... Porque assim, você formata a sua cabeça para que você dê o seu melhor, para que você faça o seu melhor, para que você tenha êxito e isso seja uma garantia de que você possa continuar seu trabalho. Quando você faz tudo isso e você não consegue ter por motivos externos, isso é difícil entrar na cabeça da gente, é muito difícil. Então, é muito complicado, ainda tem essas complicações, tudo. Então, quero dar uma respirada agora, quero dar uma descansada. Vamos ver se no próximo ano aí eu
eu consigo voltar. Eu tive propostas, tanto do masculino quanto do feminino, para eu poder voltar no Brasil, fora do Brasil, mas resolvi esperar, né? Conversei com a minha família, com a minha esposa, para que eu pudesse agora estar um pouco mais tranquilo, pelo menos até o final do ano agora. Vamos ver no próximo ano se consigo voltar. E aí, você curtiu esse corte? Faz o seguinte, acompanhe nas redes sociais o Conta e Manda. Ah, e compartilhe esse corte também, hein?